Boa tarde a todos, bon après-midi à tous, bonjour à tous, bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ok, là, qui vous parle, c'est Philippe Alexer, directement ok, là, ben, du Brésil où je suis. Eh ben, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ok, quem está falando com vocês hoje, ok, Felipe Alexer, um prazer muito grande que para mim estar com vocês. Eu espero que vocês, ok, lá, ben, estejam, ok, ben, passando um bom momento com a família durante essas festas e que vocês estão festejando muito bem com seus próximos et também com ok, là, ben, sua família. Voilà. Mais j'espère ok, là, ben, que vous avez bien fêté Noël. J'espère aussi surtout que ok, là, ben, vous passez de bons moments, d'agréables moments avec votre famille et aussi avec vos proches. Mais aujourd'hui, en fait, là, ben, c'est pas moi qui vais avoir ok, là, ben, la primeur ni nous de pouvoir ok, là, ben, vous parler. On a l'honneur, on a la chance d'avoir quelqu'un vraiment d'exceptionnel avec nous. C'est un grand, un très grand, ok, justement de notre industrie. Hoje eu não sou que vou falar com vocês, hoje quem vai falar com vocês é uma pessoa, é um muito grande, é um gigante da indústria. Ele já fez histórias em várias empresas de marketing multinível. É uma pessoa que já montou, chega a montar rede, ok, de mais de 100 mil pessoas, ok, lá dessa maneira, para você ter uma ideia, no mundo inteiro. E hoje ele está fazendo para nós o que a honra de estar aqui presente. É uma pessoa, pessoalmente, ok, que está fazendo, ok, rodando o Brasil, fazendo turnê pelo Brasil inteiro. Há pouco tempo atrás, ok, estava ok, lá na Índia, na Ásia, agora, ok, ela vai estar na África. Ele, ok, justamente prometeu para nós que vai vir para o Brasil também. Então, é por isso que eu não vou ser mais longo e vou deixar logo o microphone pour elle. Et bien là, justement, que je vous disais que c'est un très grand. OK, dans l'industrie, c'est quelqu'un qui a déjà monté des équipes de plus de 100 000 personnes, OK, dans l'industrie et qui l'a fait, OK, là, mais qui montre encore que c'est pas seulement OK, là, un coup de chance, c'est que là, il est en train de prouver une fois de plus que c'est un grand dans l'industrie. Et il nous fait l'honneur, le privilège d'être ici avec nous. OK, en plus de cela, OK, là, ben, après sa tournée, OK, là, sur l'Asie, sur l'Inde, OK, un peu partout dans le monde, je sais que là, OK, ben, il sera encore, OK, là, ben, OK, là, ben, aussi, OK, là, ben, sur l'Afrique encore. Ben, là, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est pour cela, je voudrais que vous puissiez prêter énormément attention à ce que cet homme il a à transmettre, à ce que cet homme il a dans sa tête. OK, au niveau de sa vision, prestem bem atenção à vision dele. OK, toutes les informations ce qu'il tem. Et c'est pour ça que je vais laisser la place maintenant. OK, là-bas, et tout le privilège maintenant à Reda Sherad, s'il vous plaît. OK, là-bas, un grand clap, clap, clap pour lui. Agora, Reda Sherad, OK, là, um grande clap, clap, clap para ele. OK, qui fasse para nós a honra de estar conosco hoje. Reda, c'est pour toi, c'est avec toi maintenant le micro champion. Allez, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ok, boa tarde a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem. Bon, je suis dans ma terrasse, hein, je suis à l'extérieur. J'ai un peu de famille pour les fêtes de Noël. Ok, lá, ok. Eu estou aqui, eu estou lá fora. Eu estou ok, lá um pouco fora na minha terraça, na varanda, ok, lá para com a minha família, ok, com a festa de Natal. Et en passant, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël et que vous préparez les fêtes de fin d'année comme il se doit. Eu espero que todos de vocês que passaram, que lá, passaram ótimas festas de Natal e que vocês estão preparando que lá um réveillon, que como tem que estar, tem que ser. Allez, je vous remercie de me recevoir ce soir et j'aimerais vous parler un peu de la vision ce soir. Ok, eu agradeço vocês de me acolher hoje. Hoje eu vou falar para você um pouco da visão. Mais Philippe m'a dit qu'il y avait pas mal de leaders sur cet appel et avant de commencer, je vais juste vous partager l'écran et le back-office de ma femme. E Felipe me falou que aqui nesta sala hoje tinha só liderança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o back-office da minha esposa e eu vou compartilhar com vocês o back-office, o que é o back-office da minha esposa. Je fais ça pour que vous compreniez qu'on a démarré à peine il y a quelques mois et la liquidité, si vous, on est là pour faire des affaires, la liquidité qu'on est en train de sortir là, de l'entreprise, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez le voir. Você vai ver o que eu quero mostrar para vocês, que isso daí o que não é brincadeira.
E para que você possa ter uma ideia, em apenas alguns meses que a gente está trabalhando, ok, de ver o que a toda a liquidez que a gente já está tirando com esse negócio é uma coisa de doido. Donc, la première des choses, c'est que j'ai plusieurs positions. Ok, a primeira coisa tem que saber, eu tenho várias posições. Mais je vais en ouvrir une, celle de ma femme. Bem, eu vou abrir uma, a da minha mulher, da minha esposa. Donc, vous voyez, ce mois-ci, elle est passée Red Diamond. Ok, você pode ver aqui, este mês, ela passou Red Diamond. Ok, diamante vermelho. Quand tu passes Red Diamond, déjà, tu as une prime au one-shot rank bonus de 120 000 euros. 200? 120 000 euros. One-shot rank bonus. Ok, só para você ter uma ideia, quando você passa o nível de, o Red Diamond, diamante vermelho, você recebe um bônus de uma vez de 120 mil euros. Ou seja, hoje no Brasil faria um pouco mais de 750 mil reais. Voilà, les rank bonus sont payés en 3 fois, les gros rank bonus. Ok, esse bônus é pago em 3 vezes. Voilà. Mais vous savez, quand on atteint une position ce mois-ci, elle est éligible à partir du mois d'après. Donc, c'est à partir du mois de janvier qu'elle va être payée en Red Diamond. Ce mois-ci, elle est payée en Purple Diamond. Ok, lá bem, esse mês, quando você passa uma qualificação, essa qualificação, para os ganhos começa a ser válido a partir do mês seguinte. Ok, ou seja, esse mês ela recebeu as comissões de acordo com a qualificação anterior dela. Donc là, donc, ce mois-ci, on est au mois de décembre, elle est payée en tant que Purple. Le mois prochain, elle sera payée en Red Diamond. Esse mês, ela está sendo pago como Purple Diamond. O mês que vem vai ser pago como Red Diamond. Voilà. Et là, regardez bien, ce mois-ci, elle est déjà à 95 000 euros. E olha bem, o que você pode ver, só esse mês ela já ganhou 95 mil euros. Il reste plus de 200 U-cards à passer de ce week-end qu'il y a eu pendant le bonus, où on a doublé tous les bonus. Ok, tem 200 U-cards para poder passar. Ok, com essa promoção que a empresa passou, que lançou esses últimos dias. Aujourd'hui, on a démarré un nouveau bonus jusqu'au 31, donc pendant 5 jours. Philippe? Aujourd'hui, on a démarré un nouveau bonus. Vous l'avez vu, on a lancé un nouveau bonus pendant 5 jours encore. Vocês viram que hoje o que foi lançado um novo bônus, o que lá durante 5 dias. Voilà. Et donc, il reste 5 jours pleins là, de commission en plein bonus, plus les matching bonus qui apparaissent tous les 15 du mois. E lá você pode ver o que lá tem 5 dias ainda, o que lá para receber os bônus cheios, e ainda vai ter o matching bônus que vai cair no início do mês. Voilà. Donc, en réalité, là, je crois qu'elle va faire un peu plus de 150 000 euros ce mois-ci. Então, na verdade, eu acredito que ela vai fazer o que esse mês um pouco mais de 150 mil euros. Le mois d'avant, Purple, on va passer plus vite, 93 000. Ok, o mês anterior, Purple, ela fez 93 mil. Le mois d'avant, 130 000. O mês anterior, ela fez 130 mil. Le mois d'avant, 160 000. O mês anterior, 160 mil. Le mois d'avant, 127 000. Au mês anterior, 127 mil. On est encore en Purple. Regardez, on va redescendre jusqu'au bout. 63 000. 60 000. 56 000. 43 000. Voilà. C'est pour vous montrer que ça a démarré là. Regardez, elle a démarré à la fin du mois. Elle a fait 1 100 euros parce qu'elle a fait quelques parrainages. Ela, você pode ver, começou no mês de março, ela fez o que ela ganhou 1.100 euros, que para cadastrar algumas pessoas assim.
Et après, regardez, ça part, ça monte, comme je vous ai montré. E depois o que lá começou a o que eu mostrei para vocês. Donc, c'est beaucoup d'argent pour une seule position. Isso é, eu vou dizer para você, é muito dinheiro para só uma posição. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'en ai une dizaine de positions dans le réseau détenues par des sociétés. Você tem que saber, eu tenho que lá umas 10 posições, ok, que eu ok, lá que várias empresas minhas, ok, no nome de várias empresas minhas. Et donc, aujourd'hui, quand je cumule tous les revenus des positions, je suis aux alentours d'1 million d'euros mensuels. Hoje, se é para poder, ok, juntar todas as minhas posições e todo o dinheiro que eu estou ganhando, ok, lá em todas as minhas posições, eu estou a cerca de 1 milhão de euros por mês, ou seja, mais de 6 milhões de reais por mês. On a démarré il y a 8 mois. A gente começou faz apenas 8 meses. Et tout le marché international, il est vierge. E todo o mercado internacional é virgem, tá virgem. En plus de faire du réseau, além de fazer negócios, aujourd'hui, je suis agent diplomatique dans 4 gouvernements. Eu sou agente que é diplomático em 4 governos. Je gère des contrats entre 2 pays ou un pays, une grosse société ou un gros investisseur. Eu gerencio negócio entre país e outro, entre empresas em país, entre governos, ou então entre governo e grandes investidores. Ben, je vais vous dire une chose, et c'est la vérité ce que je vais vous dire. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é total verdade o que eu estou falando para vocês. La vision de YouShare et de DC Socialize m'ont donné une puissance pour que je monte en puissance au niveau diplomatique, au niveau influence que j'ai à l'international. Reprends un peu, ça a coupé, s'il te plaît. La vision que DT Socialize et YouShare me permet de partager, je vous témoigne que ça m'a donné énormément de puissance et de relations à l'international et de poids dans les pays dans lesquels je vais. Eu posso dizer para vocês, só a visão da DT Socialize e da YouShare, o que ela justamente me proporcionou, que de poder ter uma influência diplomática, o que nos negócios que eu estou fazendo, a um nível você não pode pensar e imaginar. Oui, parce que là, par exemple, je reviens de Centrafrique, où j'ai été invité par le président et par les ministres. J'ai publié la lettre d'invitation. Ok, lá, por exemplo, estou voltando agora do Centro-África, onde eu fui receber convite pessoal do presidente que era do país e dos ministros. Eu postei pessoalmente a carta de convite que o presidente enviou para mim. Je leur ai expliqué qu'on est dans les dernières technologies. Eu expliquei para eles o que a gente está usando as últimas tecnologias. Et que j'étais ici pour sécuriser les données de toute leur population, tout en leur générant un revenu universel. Eu falei para eles que eu estava aqui para poder botar segurança em todos os dados, justamente o que dá da população deles, e proporcionar para cada pessoa, ainda além disso, de receber uma renda universal. J'ai expliqué les technologies qu'on avait dans DT Circle. Eu expliquei o que as tecnologias que a gente tinha aqui na DT Circle. J'ai expliqué qu'on avait une banque régulée pour faire du business dans toute la planète. Eu falei para eles que a gente tinha banco regulado, com os regulamentos que lá no mundo inteiro. Je leur ai expliqué qu'ils allaient avoir des moyens de paiement modernes où ils pouvaient envoyer et recevoir toutes les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles. Eu expliquei para eles que eles vão poder, que eles vão ter sistema de pagamento de toda a última geração, aonde eles vão poder receber, enviar, todo tipo de criptomoedas, ao redor do mundo, de um país ao outro, eu fazer também moedas também do país ao outro, até 100 milhões de dólares. Et je leur ai dit qu'avec les comptes premium qu'on avait, on pouvait leur donner des trust comptes anonymes imponctionnables. Eu falei para eles, além disso, com as promoções que a gente tinha ali, a gente poderia oferecer para eles também
uma conta bancária trust, uma conta bancária que nenhum governo pode colocar o nariz nele. C'est pas un wallet, c'est pas un exchange, c'est pas un portfolio, c'est une banque. C'est une banque régulée qui fait des prêts, qui finance, c'est une banque. Ok, a gente não está falando de um wallet, de uma exchange, a gente está falando do banco. Um banco que oferece empréstimos, que oferece para as pessoas, ok, a custódia, que oferece para as pessoas, todo o serviço que um banco normal oferece. J'ai fait une salle de 280 personnes VIP. Eu fiz um evento com uma sala de 280 pessoas VIP. Il y avait au moins 5 ministres dans la salle. Tinha pelo menos 5 ministros na sala. Il y avait la maire de Bangui, la capitale. La maire de? La maire de Bangui, la capitale, c'est la capitale de Centrafrique, Bangui. Ok, tinha... Non, j'ai pas entendu la maire de qui? En fait, c'est pas la maman, c'est la maire d'une ville. La maire de Bangui. Ok, admettons, je comprends. Non, admettons, je comprends. Je ne suivais pas. Ok, tinha lá, uma cidade-mãe, justamente de lá, da capital, que estava ali dentro. Il y avait les collecteurs d'or et les collecteurs de diamants. Tinha lá, mineradores de ouro, de diamantes que estavam lá dentro, que estavam lá presente. Directeur de coopérative. Diretor de cooperativos. Il y avait des professeurs d'université. Tinha professor de universidade. Et je vous jure, quand j'ai expliqué les technologies. Eu juro para você, quando eu expliquei todas as tecnologias que a gente tem. Et que je leur ai dit que vous pouvez tous devenir un actionnaire moderne et avoir accès aux bénéfices, à 30% du bénéfice de cet écosystème. E quando eu expliquei para eles, você pode se transformar em acionista moderno e receber 30% e poder usufruir de 30% de tudo o lucro dessa empresa, desse ecossistema, a sua vida toda. Ben, ils ont tous applaudi, ils ont tous acclamé. Todo mundo que começou a bater palmas, só que era de pé. Mais derrière, je leur ai dit que notre banque. Mas por trás disso, eu falei para eles que nosso banco, elle va financer du business, des nouvelles entreprises et des nouveaux partnerships. Ela vai também financiar outros negócios, outras empresas, de novas parcerias. Qu'on allait monter des entreprises dans leur pays encore et partager les richesses avec leur population. E que a gente ia justamente com isso também ajudar essas empresas a criar riquezas dentro do país deles e multiplicar as riquezas deles dentro do país deles. Je leur ai expliqué qu'on pouvait partager les richesses si on crée une entreprise. Eu falei para eles que a gente poderia criar riquezas se a gente poderia montar uma empresa. Une entreprise bankable, rentable. Uma empresa que seja muito rentável. Et je leur ai dit, on peut déposer le dossier à la DTS Circle Bank. E eu falei para ele, você pode depositar, a gente pode depositar o dossiê na DTS Circle Bank. S'il est accepté. E se for aceito, tout le réseau, on va vendre un token qui appartient à cet écosystème et tout le réseau peut le distribuer en avant-première mondiale, soutenir la reconstruction de l'Afrique et avoir accès aux bénéfices de cette entreprise. Eu falei para eles que a gente vai poder apoiar o seu token e toda a rede que vai poder comprar seu token e apoiar o projeto para poder sustentar o crescimento, justamente da construção, da reconstrução da África, por exemplo. On a parlé des mines d'or et des mines de diamants. Ils sont prêts à m'en mettre à disposition. J'ai des courriers officiels du gouvernement. Eles falaram para nós das mineradoras de ouro, de diamantes, que eles estão dispostos a colocar à nossa disposição. Ils m'ont proposé de récupérer Socatel. C'est l'entreprise d'État téléphonie mobile et Internet du gouvernement.
Eles o que me prometeram de poder colocar na nossa disposição a empresa Socatel. É uma empresa de telefonia, justamente o que era do governo. Voilà, c'est l'entreprise d'État qui régule toutes les autres entreprises de téléphonie dans le pays. Ok, é uma empresa do Estado que regula o que dá todas as outras empresas de telecomunicação do país. Je leur ai dit, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on passe votre entreprise sur technologie blockchain, Internet, téléphonie mobile sur technologie blockchain, et on va partager jusqu'à 50% des bénéfices avec votre population. Eu falei para eles o que a gente vai fazer com vocês. A gente vai colocar o que a sua tecnologia o que de telefonia diretamente o que lá numa blockchain e a gente vai compartilhar com vocês 50% de todos os rendimentos que você da empresa de vocês, da tecnologia de telefonia móvel de vocês. Ils ont tous applaudi, là, ils ont acclamé, ils veulent que je récupère cette entreprise, vous voyez. E todo mundo ficaram batendo em palmas, todos querem que eu empresa. Et c'est ça qu'on doit comprendre, le potentiel qu'il y a derrière nous. É isso a gente tem que entender, o potencial que tem por trás da gente. Ça veut dire que n'importe qui d'entre vous ou l'un de vos amis. Isso quer dizer que qualquer pessoa dentro de vocês, ou então um dos seus amigos, si vous avez une idée, si vous avez un projet, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, eles, vous pourrez rapprocher ces gens-là de la compagnie et il peut y avoir une tokenisation possible. Você pode aproximar essas pessoas o que da empresa e aí pode ajudar eles a fazer uma tokenização. Ça veut dire on décentralise l'investissement. Isso quer dizer que nós estamos descentralizando o investimento. On permet à des personnes de lever des fonds. A gente proporciona para as pessoas de poder fazer levantamento de fundos. Mais en contrepartie, il y a cet actif qu'on appelle un security token. Mais do outro lado, tem ativo chamado que security token, qui représente quelque chose de réel dans ce monde réel. Que representa uma coisa real dentro desse mundo real. Une entreprise en exercice qui performe. Uma empresa que está em atividade, que tem uma performance. Et on partage les richesses, les dividendes, le bénéfice par l'intermédiaire de ces tokens, au prorata de ce qui est. E a gente vai compartilhar, dividir o que dá justamente os rendimentos por intermédiaire desses tokens, desses security tokens. Voilà. Il y a des gros projets déjà qui ont été signés par Daniel Marinelli. On parle de plus d'une centaine. Ok, já tem grandes projetos que já foram assinados por Daniel Marinelli. A gente está falando em mais uma centena. Daniel Marinelli m'a dit il y a la queue à la porte, derrière la banque pour ça. Ok, Daniel Marinelli falou para mim que tinha uma fila no banco para isso. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est juste sélectionner avec diligence des bons projets. E o que nós queremos fazer, o que era de poder selecionar o que era com muita cautela os bons projetos. Pour partager les richesses avec notre communauté et les pays qui vont nous suivre. Para compartilhar o que as riquezas, o que com a nossa comunidade e os países que vão acompanhar a gente, que vão seguir a gente. Donc là, on a un bel écosystème qui est déjà en place. Então lá a gente já tem muito belo, muito bom ecossistema que já está já está colocado no lugar. Toutes nos entreprises actuellement sont en exercice. C'est plus une vision, c'est factuel. Ok, hoje todas as nossas empresas já estão em atividade. Agora não se trata mais de visão, não se trata mais do que de objetivo, ok, todas já estão na atividade. Voilà. Et je vous rappelle qu'un seul membre cette année sur une seule de nos technologies. E eu vou só lembrar para vocês que só um membro apenas em uma das nossas tecnologias. Il génère 56 000 euros de revenus à l'entreprise. Genera vai gerar 56 mil euros de rendimento para a empresa. 4 ans plus tard, ce même membre, c'est plus d'1 million d'euros qu'il amène sur une seule technologie. Ok, 4 anos depois, esse mesmo membro
vai trazer para a empresa mais de 1 milhão de euros apenas em uma das tecnologias. Un seul membre. Único membro. Vous multipliez ça par le nombre de technologies que nous avons. Você multiplica isso pela quantidade de tecnologias que nós temos. Vous multipliez ça par le bénéfice de la banque qui va cartonner la banque avec les services et les tokenisations qu'on propose. E você multiplica isso pelo serviço que lá e pelo rendimento que o banco vai fazer com todos os serviços que vai oferecer este banco. Par notre fonds d'investissement d'Ovray aussi. E também multiplicar isso pelo fundo de investimento qui va lancer des produits dans pas longtemps là, totalement régulés, qu'on pourra distribuer en avant-première les U-sharers. que vai ser lançado, que lá que esse fundo de investimento vai lançar alguns produtos nos próximos meses, assim, e que vai ser lançado em primeira mão Voilà. Et là, en fait, 30% là, 30% du bénéfice généré par toutes ces filiales, on se les partage, ceux qui détiennent le token. Et 30% de todos os rendimentos de todas as filiais, vai ser dividido entre todas as pessoas que vão possuir os tokens da empresa. Les autres 30%, c'est les actions quand on va rentrer en bourse au London Stock Exchange. Os outros 30%, les autres 30%, c'est les actions, c'est ceux qui vont détenir des actions qui vont se partager les 30% en bourse. Os outros 30% vai ser as pessoas que vão possuir as ações da empresa que vão aproveitar do rendimento sobre os rendimentos das ações. Voilà. Les actions ne sont pas vendues par les distributeurs, c'est en bourse directement, ça. On ne gagne pas de commission dessus. As ações, a gente não ganha comissão em cima, vai ser só dividendo em cima da bolsa. Voilà, mais pour se diversifier, ça sera un bon produit en tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires. E isso vai ser bom para as pessoas que vão querer diversificar seus rendimentos, lá vai ser um bom investimento para homem, uma mulher de negócios. Mais c'est mieux les tokens. Mais c'est mieux les tokens. Mas com certeza o token é muito melhor. Ça, c'est Anthony Murgo qui me dit, si tu dois plus investir, tu vas sur les tokens. C'est plus performant. E o Tony Miogo estava me dizendo de novo, se você quer investir mais ainda, você tem que conseguir comprar quanto mais token você puder. Parce que là, on paye tous les 6 mois les dividendes avec le token. Porque aqui vai pagar cada 6 meses os dividendos, lá sobre os tokens, o rendimento da empresa. Mais l'objectif rapide, c'est qu'on paye par heure. On va descendre tous les 3 mois, tous les mois, toutes les semaines, et on va payer par heure la communauté. E lá o objetivo, o que você deve entender, que vai ser uma coisa dinâmica, hoje está sendo feita assim, mas de uma forma bem rápida e crescente, vai ter um crescimento muito rápido, para que a empresa... Tape, c'est qui tape? Tape. Il faut que tu puisses couper ton micro. Tape. C'est qui tape? Tape. Você tem que cortar seu microfone. Tu peux le toi, sinon. Eu vou ter que te tirar da sala. Tape. C'est bon, je l'ai fait. C'est bon. C'est bon. Ok, merci. C'est avec plaisir. Et là, je disais, en fait, là, e vai ser uma dinâmica que vai progredir muito rápido, dos ganhos de 2 vezes por ano, vai aumentar muito rápido, ele já falou isso, o dono da empresa, para que seja cada 3 meses, cada mês, cada semana, para que isso logo ele possa fazer, que nós possamos receber esse dinheiro, esse rendimento para cada hora, por hora. Donc ça c'est un actif certifié, la cotation par une banque, il est détenu dans une banque, le token. Première fois au monde. Lembre-se disso, é token com certificado, que está hoje, dentro do banco, tudo isso registrado dentro do banco, homologado.
Cotation certifiée et garantie par une banque et détenue par une banque. Ok, certificado que possui banco certificado que é dentro do banco. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actif est reconnu par cette banque pour être déposé en garantie. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer simplesmente que esse ativo é reconhecido pelo banco para que seja depositado num banco. Ça veut dire que toute notre communauté, à la fin de chaque année, vous pouvez laisser vos tokens pour la valeur en garantie et vous pouvez demander des prêts bancaires pour l'immobilier, pour le business ou pour les associations. Isso quer dizer o que todos os fins do ano você vai poder pegar seus tokens, depositar seus tokens e receber um empréstimo bancário para em troca dos tokens que você possui. Para que você possa ter um empréstimo para comprar um terreno, uma casa, ou então para uma associação, uma empresa, etc. C'est ça qu'on veut faire. On veut construire du business, partager le bénéfice, partager la valorisation et aider toute la communauté à devenir propriétaire de leurs biens immobiliers, à financer des entreprises. É isso que nós queremos fazer, justamente dividir os benefícios para toda a comunidade e para que a comunidade possa, com isso, aproveitar para poder criar seu patrimônio, também dessa forma. C'est une nouvelle économie, c'est une première mondiale où on veut partager le bénéfice de grosses entreprises avec une communauté. Então, lá é uma primeira mundial, uma empresa que é simplesmente compartilhar todos os benefícios, todos os ganhos com a sua comunidade. C'est pour ça que les ministres ils m'applaudissent quand je dis ça dans leur pays. Ils n'ont jamais vu ça. Ils se sont dit, ah, pour une fois, il y a une société qui veut partager avec le peuple. É por isso que os ministros, que os presidentes estão aplaudindo isso, porque quer dizer, puxa, pela primeira vez tem uma empresa que quer compartilhar, dividir com todos os seus clientes. Ils nous bénissent direct. Eles abençoam a gente diretamente, direto. Vous avez vu, l'événement, il a été béni. Hein. Ils ont béni l'événement parce que on vient partager des richesses et on est des gens intelligents là, on est des gens dans les affaires à la tête. E eles abençoaram o evento porque disseram que, puxa, só pessoas abençoadas poderiam ter pensado uma coisa dessa para fazer uma coisa a este nível, são pessoas inteligentes. Nous avons les bonnes technologies et nous sommes positionnés sur la bonne tendance. Nós temos a boa tecnologia e estamos posicionados na boa tendência. Donc, je peux laisser mes tokens en garantie et je peux faire des demandes de financement. Eu posso deixar os meus tokens como garantia e eu posso pedir qualquer financiamento. Je rembourse le prêt, on me rend mes tokens. Je ne rembourse pas, j'ai pas de problème, ils gardent les tokens. E lá eu reembolso justamente, eu pago minhas parcelas bem direitinho até o fim, eu recupero meus tokens, eu não pago as parcelas, inadimplência, o que acontece simplesmente eles vão guardar os tokens, só isso, não tem problema não. Là, on va lancer de nouvelles entreprises dans l'écosystème et on va faire de gros partenariats qui sont en cours avec des sociétés très fortes dans l'industrie de la crypto-monnaie. Agora vamos lançar fazer parcerias com grandes empresas que são muito fortes na indústria da criptomoeda. Donc ça va revaloriser encore tout l'écosystème, les détenteurs de tokens DT Circle et augmenter encore les bénéfices. Isso vai dinamizar ainda mais o sistema e o ecossistema, vai aumentar ainda mais o lucro da empresa e, por via de consequência, vai aumentar o valor do Bitcoin e também do token da empresa. C'est pour ça que ce n'est pas une plaisanterie, c'est le token DT Circle. Il ne faut pas blaguer avec, il faut en acquérir le maximum. Ça va vous payer toute votre vie et ça va vous déclencher des crédits. Isso não é uma brincadeira, o token da empresa, você tem que adquirir quanto mais você puder, porque isso que vai justamente liberar crédito, linha de crédito para você, independentemente você já foi SPC ou não, no passado, vai liberar crédito para você, num banco. Il va y avoir d'autres tokens qui vont arriver, qui vont représenter d'autres technologies et des entreprises. E vai ter outros tokens que vão chegar no mercado, que vai representar outras tecnologias e também outras empresas.
Mais le token DT Circle, c'est le token de la maison mère. C'est le token qui tient toutes les autres filiales et les autres entreprises. Ok, mas o token da DT Circle é o token da empresa mãe, ok, da matriz, da holding, ok, então, ou seja, é ela que tá segurando o que todos os outros, as outras filiais de todo o ecossistema. Il va bientôt plus y en avoir et ça va être un produit très rare, je vous promets. Donc, il ne faut pas blaguer avec, il faut envoyer les gaz là-dessus. Em breve já vai não ter mais já não vai ter mais à venda. Então, eu digo para vocês, é o momento mais do que nunca você possa correr atrás e que você possa adquirir quanto mais token da empresa que você puder. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Faites l'acquisition de ce token, renforcez vos positions et vous allez être content. Vous allez voir ce qui va se passer année après année, vous allez être content. C'est un super actif là, sécuritaire. É por isso que eu digo para vocês, você vai fazer uma aquisição fantástica, muito boa com isso, adquire o que seus tokens assim, e vocês vão ver o que nos anos, nos próximos meses, os anos, você vai ver o que a aquisição que você fez vai ser um ativo muito seguro que você tenha adquirido. Et en plus, vous faites la promotion d'une vision qui veut repartager les richesses, monter des entreprises, faire des partenariats et partager les richesses avec la population mondiale. E você vai estar além disso, compartilhando uma visão, fantástica de compartilhar as riquezas, e poder, de empresas, várias empresas e também criar fazer a redistribuição das riquezas mundiais. Isso é uma visão fantástica. Moi, personnellement, j'ai mis plus d'1 million d'euros là sur le token. Eu, pessoalmente, investi mais de €1 milhão nos tokens. Première des choses, je suis fier d'avoir soutenu cette vision. C'est un investissement utile. Eu, pessoalmente, eu sou muito orgulhoso de ter acompanhado, apoiado essa visão. E foi investimento útil. Et la deuxième des choses, écoutez bien le calcul que je vous fais rapide. E a segunda coisa, escuta bem o cálculo que eu vou fazer com vocês, para vocês agora. Là, même si on le vend à 8,50 et moins cher avec les extra bonus, agora, mesmo que a gente vende eles a 8,50 e fora dos extra bônus, en réalité, il est déjà certifié à 10 euros en banque à l'heure où je vous parle. Au momento que eu estou falando para vocês, ele já está certificado a 10 euros no banco. Ça veut dire, avec les bonus que j'ai eu lors de l'achat, mais 1 million pour aller à 10 euros, ça fait 47% de plus-value. Ça va passer à 1,5 million. Ok, para você ter uma ideia, là, só com... Reprends s'il te plaît, c'est important. Les 1 million investis, ils vont passer à 1,5 million à l'introduction parce que c'est déjà certifié à 10 euros. Ok, visto que já foi certificado a 10 euros, lá com a introdução na bolsa, lá, meu 1 milhão que eu investi, já vai se transformar em 1.500.000, lá justamente só, porque já foi certificado a 10 euros. Ils vont me payer plusieurs fois par an. Eles vão pagar várias vezes por ano. Et on attend entre x10 et x20 en fin d'année. E a gente vai ter multiplicado por 10 ou multiplicado por 20 no final do ano. Ça, c'est la valorisation. Isso é a valorização. Voilà. Et donc, si on fait x10, ça se transforme en 15 millions. Si on fait x20, ça se transforme en 30 millions. Então, se a gente faz 10, vai se transformar em 15 milhões. Se a gente faz vezes 20, vai se transformar, 1 milhão vai se transformar em 20 milhões. Première année. Lá, au primeiro ano. Je peux déposer, c'est entre 15 et 30 millions garantis sans aucun problème et demander du financement pour de l'immobilier ou du business ou de l'associatif. Eu posso justamente lá depositar lá esse 20 milhões lá qualquer coisa para poder fazer financiamento para empresas, para associação, etc. Et en plus, je continue à recevoir les dividendes et capter les valorisations encore. E, além disso, eu vou continuar a receber as dividendas, o rendimento da empresa et la valorisation. E même si je laisse en garantie, c'est moi qui encaisse. Que vai subir, o token vai subir, vou ganhar a valorização também. Voilà. Je vous laisse imaginer si la deuxième année, on refait un x10 avec les plus de 25 filiales ou 24 filiales qu'on a dans l'écosystème.
Ok, Je passe à mas lá, 300 millions. Je passe à 300 millions. Là. ok, imagina aí o que com tudo isso, isso quer dizer com a valorização, se o segundo ano a gente faz de novo vezes 10, então a gente vai ver o que lá, o que eu vou passar 300 milhões de euros. On fait un x3 la prochaine année, je suis milliardaire. Ok, a gente faz só vezes 3, o que o ano seguinte, eu já sou bilionário. Et je peux vous garantir une chose, d'après tous les calculs là qui sont faits, le business plan, on est parti pour 7-10 ans de grosse croissance. E eu posso fazer para você falar alguma coisa para você. Devido a todos os cálculos que já foram realizados aí, nós começamos o crescimento, o que vai ser o que os números grandes, pelo menos nos próximos 5 a 7 anos. Donc, vous imaginez à la deuxième année se retrouver avec 150 millions ou 300 millions de capacité de levée de fonds? Imagino que justamente você possa ter o segundo ano, o terceiro ano, o que lá já ter 150 milhões, ou 250 milhões de levantamento de fundos em potencial que você pode ter. C'est du gros business. Y a du gros cash, il y a des grosses stratégies à mettre en place. Il faut être concentré. Ok, lá é um negócio grande, é um negócio muito grande. É que tem muito dinheiro para fazer, mas você tem que ficar concentrado. Il est tellement grand que je peux aller signer des ministres, je peux aller signer des diplomates, je peux aller faire des accords avec des gouvernements. Où vous avez vu ça? Jamais on peut faire ça. É tão grande que eu posso assinar, eu posso cadastrar e fazer negócio com um diplomata, eu posso fazer negócio com o ministro, com o presidente do governo, etc. Aonde você já viu isso na nossa indústria? Ils sont tous impressionnés quand on leur explique. Todos estão muito impressionados. Voilà. Vous voulez que je vous raconte un autre dossier qui est sur la table, là? Vous comprenez encore l'ampleur? Você gostaria que eu possa falar para você um outro dossiê que está na mesa, ou que para que você possa entender um pouco o que lá do que a gente está fazendo? Sim, sim, sim. Oui, oui, oui. Quand j'étais en Inde, Quando eu estava na Índia, il y a 2 mois, tem 2 meses atrás, bon, il y a 1 mois en réalité, parce que c'est 1 mois de ça que je suis parti. Não, eu bati um mês, mas me faz um mês que eu voltei aí, daí. J'ai rencontré la direction de Bloom Technology. Eu encontrei a direção que da Bloom Technology. Ils sont de renom international. Si vous tapez sur Internet, ils font des jeux vidéo spécialistes de l'intelligence artificielle. C'est une société sud-coréenne. Ok. Eles são que é uma empresa internacional, que lá, se você digitar o que na internet, você vai ver Bloom Tecnologia. Eles fazem videogames, o que trabalha com a inteligência artificial. É uma empresa sul-coreana. Là, ils ont 2 grosses technologies en ce moment. Eles têm duas grandes tecnologias agora. Ils ont un métaverse pour gamers. Ele tem um metaverso para jogadores. Et ils ont le concept de Smart City. Ele tem um conceito de cidade inteligente, Smart City. Ils viennent de signer avec le gouvernement de Corée du Sud. Eles acabaram de assinar com o governo da Coreia do Sul de passer toutes les villes d'une région sur technologie blockchain. Ok, de colocar todas as cidades de uma região numa tecnologia blockchain. Tous les axes de la ville sont gérés par la blockchain. Todos os quarteirões da cidade que são gerenciados pela blockchain. Cybersécurité au top, on est sur de la blockchain. Ok, cibersecuridade au top, porque a gente está na blockchain. Et derrière, il y a une intelligence artificielle. Et por trás tem uma inteligência artificial qui en temps réel que em tempo real améliore tous les axes de la ville. Que melhoram todos os quarteirões da cidade. La gestion d'énergie, le trafic routier, tous les axes sont améliorés par une intelligence artificielle derrière la blockchain. A gestão de energia, os tráfego, etc. Tudo está sendo gerenciado pela inteligência artificial e pela blockchain, pelo esse sistema. Et là, on parle de smart big data, parce que c'est du data intelligent qui s'améliore en temps réel. Ok, a gente está falando de smart big data, está falando de data, informações inteligentes que melhoram em tempo real. Imaginez la source de richesse pour une grande ville
s'ils redistribuaient ça à leur population, aux habitants de la ville, imaginez une source de richesse infinie en données. Imagino que para uma cidade dessa, de poder pegar todas o gerenciamento de dados que está fazendo com as informações das pessoas e de redistribuir uma parte disso para todas as pessoas, toda a sua comunidade da cidade. Imagine como as pessoas vão ficar e como essa cidade vai ficar também. Quand j'ai parlé avec eux, je leur ai dit que notre banque avait un service de tokenisation. Quando eu falei com eles, eu falei para eles que nosso banco tinha um sistema de tokenização. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est un super projet, ça, c'est pour la communauté. Eu falei, uau, isso é um projeto fantástico para a comunidade. Je leur ai expliqué qu'on pouvait tokeniser 30-40% de leur entreprise, mais en contrepartie, ils devraient partager ça avec notre communauté. Eu falei para eles que eles poderiam tokenizar 30-40% da empresa deles no rendimento e isso devia dividir isso com a nossa comunidade. J'ai expliqué notre écosystème. Eu falei do nosso ecossistema. Ils m'ont dit, c'est extraordinaire ce que vous avez mis en place. E eles falaram para mim que é extraordinário o que vocês botaram, o que vocês criaram. Et là, ils m'ont dit, on cherchait justement à se tokeniser et on cherche un opérateur pour nous accompagner. E falaram para mim que a gente justamente queria se tokenizar e a gente estava procurando uma operadora para que nós possamos nos tokenizar na plataforma deles. Voilà. Quand je leur ai expliqué qu'on est les seuls au monde à certifier leur token et à le rentrer dans une banque pour que les gens puissent faire des crédits derrière, là, ils ont halluciné. Ils nous ont dit, c'est avec vous qu'on veut le faire. On vous paye un avion, vous venez de suite. E quando eu falei para eles que nós somos a única empresa no mundo que pode certificar seus tokens dentro do banco com valor real, assim diretamente, eles falaram não, aí você pega um avião, você vem aqui para visitar a gente agora mesmo. Je vous jure, ils m'ont dit, je te paye un billet d'avion à toi et à Brigitte Marchand. Vous venez maintenant en Corée du Sud, on veut faire affaire avec vous. E eu juro para vocês, ele falou que você, Brigitte Marchand, eu pago uma passagem para você, você vem aqui na Coreia do Sul agora, nós queremos fazer negócio com vocês. Et moi, j'ai dit non, j'ai ma femme et mon bébé qui m'attendent à la maison, je n'ai pas planifié cela, on va se reparler rapidement. Eu falei, não, eu não posso ir agora porque eu tenho minha esposa e também eu queria meu neném que também esperando em casa, eu não tinha planejado isso, eu queria a gente, em breve a gente vai falar sobre isso. Je suis rentré, j'ai expliqué ça à Daniel Marinelli. Eu voltei, eu falei isso para o Daniel Marinelli. Il a dit, c'est fantastique, là, c'est un super plan. E ele falou para mim, é fantástico, isso é plano que é muito bom. Et donc, en début d'année, on va les inviter dans nos nouveaux bureaux à Monaco. E no início do ano, vamos convidar eles no nosso novo escritório de Mônaco. Parce qu'on a monté des bureaux à Monaco avec des avocats et des experts techniques pour accompagner des tokenisations. On est un opérateur qui va accompagner des grosses sociétés pour se tokeniser. Porque nós montamos escritórios também em Mônaco para poder acompanhar justamente o sistema de tokenização das empresas, porque nós somos uma operadora de tokenização, uma plataforma operadora de tokenização para as empresas que querem criar o sistema de tokenização deles. C'est ce qu'elle fait la GTS Circle Bank. C'est une filiale de la GTS Circle Bank. Oui, bon. C'est une filiale de la GTS Circle Bank. C'est la GTS Circle Bank qui fait ça. Mais les bureaux spécialisés sont montés à Monaco. Ok, ça va juste couper. Ok, c'est bon. Na verdade, é uma filial da DTS Circle Bank, lá que os escritórios foram montados em Mônaco. Voilà. Et donc, ça peut vous montrer le potentiel de même à chacun d'entre vous de ce que ça peut vous ouvrir un jour. Parce que là, tu gères un accord comme ça, c'est du gros business, les amis. Là, tu as des grosses négociations d'un côté, de l'autre côté. Là, c'est du gros business. Là. Tu négocies beaucoup de choses là, sur une transaction comme ça. Ok, lá o que você tem que entender, lá você está gerenciando o grande negócio, assim, porque lá você negocia coisa de um lado, outras coisas do outro lado. A gente está falando de negócio muito pesado que pode ser negociado aqui. Voilà, parce qu'eux, ils veulent lever entre 250 et 500 millions. Porque eles querem fazer um levantamento entre 250 e 500 milhões. Et bien sûr que si on accepte un projet, ils ont accès à nos plus de 200 000 investisseurs actifs.
E lá, se a gente aceita um projeto, eles vão ter acesso aos nossos 200 mil distribuidores ativos. Voilà. Donc, ce que je veux dire avec tout ça encore, c'est qu'il y a déjà plein de projets qui ont été signés. E o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, que já foram muitos projetos que já foram assinados. C'est que des top projets technologiques, on ne prend pas n'importe quoi. Ok, são só o que projeto que é top nível, o que de tecnologia, a gente não aceita qualquer coisa. Voilà. Et moi, je suis en train un peu de faire le tour du monde là et de voir pour tokeniser les richesses des pays, les matières premières pour repartager au peuple. E eu que estou viajando pelo mundo agora para que eu ver como a gente pode fazer para poder tokenizar as riquezas dos países para redistribuir uma grande parte disso para todas as pessoas, o que para o povo ao redor do mundo. Voilà, là, c'est plus une question d'attitude et de relations politiques. Lá é mais uma questão que é de atitude, de relação que política. Parce qu'il faut aller chercher des marchés d'État solides. Porque tem que buscar mercado de Estado sólido. J'ai plusieurs pays déjà qui ont accepté de nous mettre à disposition des mines d'or, des mines de diamants. La société de téléphone que je vous ai dit, ouais, c'est ça, DT Socialize, Newshare. On est en train de créer quelque chose de fou, là, on fait tous ensemble. Lá, o que já teve as empresas, como eu falei para vocês, o que da mineradora de diamante, de ouro, ok, aí, ok, tem empresa de telefonia, ok, que já coloca isso à nossa disposição para que nós possamos fazer uma redistribuição de riqueza, ok, para poder, ok, alavancar o negócio deles. Je suis parti plus loin que prévu là sur la vision. Hein. Lá eu fui ainda mais além, ok, lá justamente, ok, da visão. Mais c'est pour que vous arriviez bien à comprendre ce qui est en train de se passer là et ce qui va se passer. Mas isso é para que você possa entender realmente o que está acontecendo e como as coisas vão acontecer. Nous sommes une réelle solution alternative à tout ce qui existe au niveau mondial, là, et une solution concrète, là, réelle. Nós somos hoje uma solução que é uma alternativa que é totalmente real e concreta. Voilà, je vois quelqu'un qui met vraiment une solution exceptionnelle. Oui, on est dans le cadre de l'exceptionnel, c'est de l'unique. Il ne s'est jamais vu, il n'y a personne qui fait ça, il n'y a que nous. Nós somos uma solução excepcional, que é única, que uma coisa que nunca foi visto antes. Vous voyez, comme tout est bien pensé, tout est bien structuré juridiquement, là, c'est vraiment une bombe, l'écosystème. Aí o que tudo você pode ver aqui é uma coisa realmente que dá totalmente o que dá o que é sobre o ecossistema. Você pode ver tudo que foi o que é implementado sobre isso. Bon, voilà. Donc, si vous avez des questions là, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser quelques questions si bien sûr Philippe est d'accord. J'ai pris un peu les devants, mais si. Avoir Reda Sherrad justement dans une conférence pour lui poser des questions, ça c'est plus que de l'exceptionnel. Il faut en profiter au maximum. Donc, ele está dizendo que ela tem, se alguém quiser fazer perguntas, aproveitar. Ele falou, será que o Felipe vai gostar? Eu falei, bom, de ter Reda Sherrad numa conferência não é todos os dias, a gente vai aproveitar com certeza au máximo. Então là, celui qui aurait une question, ceux qui ont des questions, qu'il a profité de sa présence, ok, vous voyez, ok, là c'est une boule, ok, là une grande boule, ok, là justement, ok, d'expérience, ok, au niveau du concept, ok, de l'écosystème et surtout de résultats, surtout. Mais là justement, profitez-en au maximum de son savoir-faire, de sa vision et aussi justement de toutes ses connaissances pour pouvoir approfondir les vôtres et surtout votre savoir-faire, notre savoir-faire sur le terrain pour qu'on puisse faire au moins autant que lui. Là, ok, aproveita tudo daí, ok, da experiência dele, ok, do saber fazer dele, ok, para que, quem sabe, que nós possamos chegar um dia, pelo menos a fazer, pelo menos tão bem, tanto quanto que ele já fez. Profitez de ça e posez-lui vos questions. Okay? Aproveita disso e faz as suas perguntas. Philippe, juste ça, on fait du cash en vendant les technologies en avant-première mondiale. Ok, o que é interessante, a gente faz cash, ok, lá vender nas tecnologias mondiais. Je vous ai montré le cash possible et il y en a plein de mon équipe qui font du gros cash. Il y en a vraiment plein et ça se sait, hein, on les met les affiches.
Ok, lá, ben, você viu o que lá, ben, eu mostrei para vocês o que lá, o que da minha esposa, o cash que ela está ganhando. Ok, tem muitas pessoas da minha equipe que já estão ganhando assim. E tem um monte da minha equipe, a gente está postando o que lá, ben, os ganhos deles todas as semanas. Avec cela, on achète des actifs certifiés en banque et c'est avec ce carnet d'actifs que tu peux faire des levées de fonds et bâtir du business. C'est comme ça qu'on fait du business. C'est les banques qui nous financent. E lá o que acontece, o que lá com esse cash você faz o levantamento, você vai adquirir os tokens, o token vai proporcionar para você de depositar e fazer o levantamento de financiamento num banco, e que dessa maneira você vai poder fazer outro tipo de negócio a outro nível no sistema tradicional. Voilà. Vous savez, moi, comment j'ai lancé le business sur mes 500 premières personnes, rapide? Você sabe como eu coloquei minhas primeiras 500 pessoas muito rápido? On a notre groupe Telegram là-dessus là, d'informations. A gente tem um grupo Telegram de informação. Il n'y a qu'un message dessus. E tem uma mensagem nele. Et j'ai enregistré une vidéo. E eu gravei um vídeo. Philippe, je crois que ça bug. Ah, voilà. Ah, voilà. Et donc, eu gravei um vídeo. Là, vous faites tous du marketing de réseau, donc je piquais la curiosité des gens autour de moi. E vocês todos fazem o que marketing de rede, o que eu fazia, eu chamava a atenção das pessoas ao meu redor. Voilà. Et là, je disais à la personne, écoute, regarde cette vidéo. E o que eu dizia para a pessoa, por favor, cara, assiste esse vídeo. Et reviens vers moi, on fait une question-réponse. E volta a falar comigo e a gente faz uma pergunta-resposta. Eh ben, j'ai fait que comme ça pour bâtir le réseau. E eu comecei só assim, para poder montar minha rede. Et on a enseigné ça autour de nous. Là. On a dit, vous piquez la curiosité, vous envoyez la vidéo et vous faites un appel de closing derrière, question-réponse, vision. E aí, a partir daí, você faz isso daí, dessa maneira, e você faz depois uma pergunta-resposta, tirar as dúvidas, para fazer um fechamento depois. Voilà, il faut débrouiller d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience avec vous sur l'appel au début. Si vous n'avez pas les réponses, pas grave, vous les demandez par audio à quelqu'un et puis vous revenez vers la personne et vous donnez les réponses pour vous monter à niveau. E o que é interessante, o que você faz, uma vez que a pessoa assistiu o vídeo, você fala com ela, você vai ver as perguntas que ela tem. Se você não tiver, você faz com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência do que você no início, e depois as perguntas que você não tiver resposta, vai perguntar para uma pessoa que tiver. E é assim que eu montei minhas primeiras 500 pessoas, e depois o que eu fiz, eu ensinei isso para as pessoas que estavam ao meu redor. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que un par un comme ça, à 3 000, à 6 000. J'en ai un qui a mis 78 000. Je crois que c'était mon deuxième que j'ai rentré. Il a halluciné. Il a mis en 4 investissements, il a été jusqu'à 78 000 son premier mois. E lá o que acontece dessa forma, depois tem pessoas a 20 mil, 40 mil, tem uma pessoa que na minha... Sem esquecer de mim, ela não ia falar contigo. Attends, je mute. C'est bon, c'est muté. Ok. Tem uma pessoa justamente aí, da minha rede, lá, e ela fez 4 investimentos, 78 mil. Voilà. Et alors, en fait, la vidéo, elle va filtrer le marché et les gens qui viennent normalement devant vous, ils sont déjà chauds, puisqu'ils viennent aux questions-réponses vision. Porque a pessoa que veio para a pergunta-resposta, ela já tem a visão, essa pessoa já assistiu o vídeo, já entendeu, então ela vem ela cheio de curiosidade, ela quer saber mais. Et là, on a la chance d'avoir un business où on a réponse à toutes les questions. E a gente tem a sorte de ter negócio que a gente tem a resposta a todas as perguntas. Donc, je me suis dit, plus vite j'arrive à répondre à toutes les questions et je suis à niveau, plus vite je vais me régaler. Là, il n'y a pas d'interrogation, tu réponds à toutes les questions. Então, eu falei, quanto mais rápido que vou falar, quanto mais pessoas, mais eu vou poder fazer crescer a minha rede, porque eu tenho negócio que eu tenho resposta a todas as perguntas. Ben, je vous promets qu'avec ce format-là, la moindre personne qui arrive devant moi, ben, elle signe, elle vient avec nous. E eu posso dizer para você dessa maneira, qualquer pessoa que vem com esse formato aí, de trabalho, a pessoa que vai entrar, que vai seguir, ela vai assinar, vai vir com a gente.
Voilà. Et je me disais, est-ce que je continue en one-to-one comme ça ou est-ce que je fais des zooms plus grands? Ok, eu falei, bom, será que eu vou continuar a fazer o que lá, um one-to-one de pessoa a pessoa assim, ou então eu vou fazer conferências cada vez mais maiores? Voilà. Et je me suis dit, non, regarde, en one-to-one, ça paye et en plus, tu es en train de bien éduquer ton groupe là. Eu falei one-to-one, o que lá pessoa a pessoa, isso paga, dá resultado, e além disso, você está treinando, está capacitando a sua equipe. Oui, parce que vous avez les fast start en plus, là, les 5 premiers là au début, même en one-to-one, là, vous pouvez aller les chercher et derrière, après, il y a les rangs bonus, tu vois. Ok, você tem o que lá o fast start, o que tem o bônus rápido do início, o que para ir buscar, o que no one-to-one, o que lá pessoa a pessoa, o que você busca isso, então lá o que bota dinheiro muito rápido no bolso da sua pessoa, as pessoas da sua equipe. Et en fait, j'ai pris un agenda, là, un calendrier. E aí o que eu fiz, eu peguei uma agenda. Et mes directs, ils avaient le droit d'avoir mon agenda. Ok, meus directs tinha direito a ter minha agenda. Et ils ont le droit de prendre un rendez-vous où ils veulent dans leur organisation. E eles têm direito a pegar encontro onde eles no nível. Voilà. Et ça, c'est que mes directs qui doivent engager leurs responsabilités. É só meus diretos que podem engajar sua responsabilidade dessa maneira. Et en fait, le but, c'est que mon agenda, il est plein. E o objetivo que é que minha agenda está cheia. Voilà. Moi, mes rendez-vous, je les mets de 11h à 18h. Ok, meus encontros eu coloco das 11 horas da manhã até 18 horas. Voilà. Avant ça, c'est mon temps. Après ça, c'est mon temps. J'en fais ce que je veux. Ok, antes disso é meu tempo, depois disso é meu tempo. Eu faço o que eu quiser. Voilà. Et en fait, depuis le début, si tu veux, mon agenda, il est plein tous les jours. C'est moi qui dois le fermer si je veux qu'il n'est pas plein. Parce que ça s'est mis en place. On me génère des rendez-vous. Ok, dessa maneira, ok, lá, justamente o que lá foi assim desde o início. E dessa maneira, tá gerando para mim vários encontros, todos os dias assim. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que soit vous êtes bon pour transmettre la vision, vous avez une grosse vision et vous répondez aux questions, soit vous vous appuyez avec une tierce personne. Ok, isso, para que isso possa funcionar muito bem, ou você é muito bom com uma visão muito grande do negócio aí, e você pode fazer só, ou então você se apoia com uma pessoa que tem uma visão que pode te ajudar a fazer isso. Voilà. De toute façon, ils n'ont que quelques questions quand ils regardent la vidéo. Après, ce n'est pas beaucoup. Il faut juste partager avec son cœur, sa vision, sa croyance. Il faut transmettre une énergie là, quand il y a les gens face à nous. Ok, depois o que lá é só transmitir para as pessoas, o que as perguntas que elas têm, o que você transmitir a sua visão, transmitir com o seu coração, ok, transmitir o que lá com sua cabeça, seu coração e tudo que tem, ok, dessa maneira a sua energia para as pessoas. Voilà, moi j'y crois plus fort que tout. Là, quand il y a quelqu'un face à moi, il le sait, il le sent, vous le sentez tous. Ok, quando uma pessoa que está na minha frente, a pessoa sente que eu acredito, que eu vibro com o negócio, ela está sentindo isso, é por isso também que ela vem com a gente. Voilà, parce que si vous êtes bon là, avec vos équipes à transformer, ils vont vous charger de rendez-vous. Là, vous allez être dans l'abondance. Ok, se você tem uma equipe que vai dessa forma também compartilhar com vocês aí o que ela transmitir essa visão, você vai ver o que você vai entrar numa espiral da abundância. Dès que j'ai dépassé 500 personnes comme ça, j'ai commencé à faire des zooms un peu plus publics, 2-3 fois par semaine. E quando eu passei a 500 pessoas assim, eu comecei a fazer algum Zoom público 2 a 3 vezes por semana. Mais je ne suis pas sorti de chez moi. Mas eu nunca saí da minha casa. J'ai tout fait ça par Zoom. Eu fiz tudo isso por Zoom. Voilà. Et maintenant, je commence à me déplacer à l'international, à solliciter mes contacts, à faire des salles un peu plus grandes, tu vois. E agora eu começo a me mover o que lá no internacional, a poder o que solicitar meus contatos, etc., fazer salas um pouco maiores. Voilà, parce qu'en Centrafrique, je vous ai dit 280 personnes VIP, mais on a fait 1600 personnes après avec la population. Ok, porque lá em Santa África já fez 280 pessoas, o que com o corporativo, mas depois aí foi mais de 1.600 pessoas, o que com a população. Et je vous dirai le taux de transformation parce qu'on a mis tout le monde sur des listes pour faire le suivi, parce qu'il y avait trop de monde, ils voulaient tous démarrer. À mon avis, on va pratiquement signer tout le monde.
Ok, depois a gente teve que botar todo mundo aqui numa lista, porque todo mundo queria começar, aí a gente não podia gerenciar isso. Oh, il n'y avait pas un membre dans la salle. Les 1600 personnes, c'était des invités. Je te jure qu'il n'y avait pas un Ok, membre. À part Brigitte et moi, tout le monde, ils n'étaient pas dans le business. ok, não tinha um membro na sala, tinha 1.600 pessoas, o que era só convidado. Tinha para fora de Brigitte e eu, tinha só convidado na sala. Bon, voilà. Pour vous dire juste comment moi j'ai développé. C'est quelque chose de très simple. Tout le monde, il peut le faire. Ok, só para dar para vocês uma ideia de como eu desenvolvi, e isso é uma coisa muito simples, qualquer pessoa pode fazer isso. Allez, Il y a des vas-y, on regarde. questions. Ouais, j'ai vu, on regarde. Combien de tokens minimum peut-on avoir pour un bon financement à la banque d'ITS Circle Bank? Ben, ça c'est l'effet de levier de ton investissement. Tu vois, si tu as 1000, tu fais x10, x20 la première année, ben, ça fait 10 000 ou 20 000. Ben là, tu as ces eaux-là de financement. Mais l'année d'après, tu vois, si on retape encore un x10, ben là, tu es dans les 100 000, 200 000, par exemple. Tu vois, là, si tu as un investissement petit de départ, là, il faut que tu comptes sur les 2-3 prochaines années, tu vois, pour avoir vraiment un bon levier. Plus tu mets à la base, plus tu as un effet de levier important. Ok, e está dizendo que a pergunta, ok, quanto toque mínimo uma pessoa tem, ok, para um bom financiamento no banco DTS Secure Bank? Ele falou, ok, vai depender com certeza de quanto estoque você tiver para que você possa ter um efeito de alavancagem, ok, quanto maior. Ok, se for multiplicado por 10 ou multiplicado por 20, ok, quanto maior o que você tiver, ok, vai ser maior o poder de alavancagem da multiplicação que você vai ter direito. Entendeu? Voilà, tu vois, dis-lui, elle peut même calculer, regarde, si tu mets 50 000, tu mets 50 000. Por exemplo, você coloca 50 mil. Voilà. Donc, là, à l'introduction, on va dire que ça passe à 70 000. Ok, na introdução, ok, na bolsa, ok, vai passar a 70 mil. Seus 50 mil vai se transformar em 70 mil. Parce que tu vas avoir 20% d'extra bonus, là, tu vas faire 47% à peu près de plus-value. Porque você vai fazer o quê? 20% de extra bônus, você vai fazer mais ou menos 47%, por aí. Donc, ça, c'est dans quelques semaines. Isso é daqui a algumas semanas. Ensuite, tu sais qu'en fin d'année, on fait un x10 ou x20. Donc, si tu fais x10, tu passes à 700 000. Si tu fais x20, tu passes à 1 400 000. Ok, e você sabe que depois, no final do ano, vai se multiplicar por 10 ou por 20. Ou seja, se você tiver, ok, se você tiver 70 mil, ok, vai ser 700 mil. E se você tiver, ok, lá, se você tiver 100 mil, vai passar a 1 milhão. Si tu mets 5 000, eh ben c'est 10 fois moins. Vai passar a 20 vezes mais. Et si tu passes à... Si tu mets 5 000, si on refait le calcul, allez, on va dire on passe à 6 500 € à l'introduction. Se você colocar 5 mil, claro, são 10 vezes menos, ok? São 10 vezes menos isso. Vamos fazer o cálculo junto. 5 mil. Fois 10, eh ben, ça fait un 60 000 à la fin de l'année de capacité. Fois 20, ça fait un 120 000. Ok, vezes 10, ok, vai fazer o que? Mais, vai ser 60 mil. Et si foi 20, ok, são 120 mil. C'est pour ça qu'au début, l'effet de levier, il est important quand tu connais le business model. Là. É por isso que a gente diz que o efeito de alavancagem é muito importante com esse negócio, esse business model, esse modelo de negócio. Voilà, mais tu te rends compte que même avec une personne avec 1 000 €, mais você está conta. Imagina, mas mesmo uma pessoa com 1.000 €. Allez, la fin de la première année, on dit qu'on est entre 10 et 20 000. Ok, final do primeiro ano, a gente está entre 10 e 20 mil. 10 e 20. 10 e 20 mil vai fazer. La deuxième année, entre 100 000 et 200 000. Segundo ano, vai estar entre 100 mil e 200 mil. Donc là, déjà, elle est en capacité d'acheter son bien immobilier. Déjà. Ok, ela já é capaz de comprar o que seu bem imobiliário. Mais imagine, la troisième année, on fait un x10. 1 000 €, là, il se retrouve avec entre 1 million et 2 millions de capacité de levée de fonds, la personne. Moi, je crois que c'est ça qui va se passer, là. Imagina aí que a pessoa, o que no terceiro ano, essa pessoa já chegou, a gente faz vezes 10.
Então, dessa maneira, ok, a pessoa já vai poder ter nas mãos, ok, lá, mais do que 1 milhão nas mãos, só de poder levantamento de fundos. Donc voilà, plus il y a au début, plus ça va aller vite. Sinon, ça va s'étaler sur quelques années pour que tu arrives à des levées de Mais você fonds. vai ter no início, mais você vai ter poder de alavancagem maior, senão isso vai ser prorrogar ok, no decorrer do tempo. Voilà. Mais bon, comme on sait qu'il y a d'autres tokens aussi qui vont arriver, donc après, il faut tous les mois réinvestir un peu sur les d'autres actifs et ça te grossit ta capacité, ça va rentrer dans ton carnet d'actifs, ça additionne toutes tes valeurs après. E lá, como visto que a gente vai ter também lá, outros tokens que vão entrar no mercado também, isso vai aumentar seu portfólio de ativo dessa maneira, o que vai aumentar também, vai ampliar totalmente a sua capacidade de rendimento também. Il y a quelqu'un qui pose la question. Quels sont les 4 avantages de cette nouvelle opportunité U-Share? Je sais pour l'activation de compte, la vente des données, mais 2 autres avantages, je n'ai pas compris, aidez-moi. Et pour ça, il faut les suivre. Quels sont les 4 avantages de cette nouvelle opportunité U-Share sur l'activation de compte, de la vente de données? Ben, en fait, il faut que tu aies une bonne présentation parce qu'il n'y a pas 4 avantages. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans l'écosystème. Non. Non, mais là, OK, il t'a dit, OK, là, il t'a dit, perguntando, quais são os 4 avantages OK, da oportunidade U-Share? OK, você fala. Si tu veux, je la fais plus simple. Si tu veux, on est dans la sécurité des données. Ok, se você quiser, eu te respondo. A gente está na segurança de dados. Voilà. On est dans la liberté d'expression. On a des A gente plateformes. está na liberdade de expressão. C'est quand même important. Toutes nos plateformes sont importantes, mais do que nunca hoje em dia. Voilà, sont programmées pour ne pas être autoritaire et dictateur. Une dictature comme le font Facebook, Instagram, Twitter, c'est quelque chose où tout le monde peut s'exprimer chez nous. Ok, porque nós programamos tudo para que nós não possamos ser o que era uma ditadura, como está sendo Facebook, o que as outras redes sociais aí. Aqui no nosso sistema é totalmente a liberdade de expressão. On est dans le partage des richesses. A gente está no compartilhamento dos dados, das riquezas. Avec le Big Data et d'autres entreprises qui arrivent. Ok, com o Big Data e outras empresas que estão chegando. On est dans l'industrie bancaire. A gente está na indústria bancária. On est dans l'industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain avec des révolutions. A gente está na indústria da blockchain, da blockchain, da criptomoeda da blockchain et da évolution et da révolution. Oui, parce qu'on a un premier actif intrinsèque qui représente quelque chose de réel, certifié en banque où on peut faire des crédits. Ça n'existe pas. E a gente tem, pela primeira vez no mundo, uma coisa que não existe, gente, o que é o primeiro ativo que tem valor real, lastrado, valor real, com certificado dentro do banco. Isto nunca existiu até hoje. On peut tokeniser n'importe quel projet au monde et lui lever des fonds et lui faire avoir accès à notre communauté. A gente pode fazer levantamento de fundos para qualquer projeto e ajudar ela a fazer levantamento de dados e de fundos. E ainda isso fazer que ela possa transmitir uma parte de tudo isso para a comunidade. L'objectif est qu'on transforme toutes les industries, en fait, l'industrie du data, l'industrie du blockchain de la crypto-monnaie, l'industrie de la téléphonie mobile, on va transformer toutes les industries avec la blockchain. Ok, na verdade, a gente está transformando todas as indústrias dessa maneira. Voilà. Et pour faire cela, il fallait qu'on ait une bonne structure juridique légale. Et réponds, s'il te plaît. Pour faire cela, pour qu'on mène à bien la mission, il faut qu'on ait une bonne structure juridique légale. E para fazer isso, a gente tem que ter uma muito boa estrutura jurídica e legal. Pour que tout le business puisse circuler sans qu'on ait de problème avec aucun gouvernement. E tudo tem que circular muito bem, para que a gente não tenha nenhum problema com o governo. Et franchement, moi, j'ai jamais vu ça. Toutes les homologations qu'ils ont, toutes les régulations, toutes les accréditations pour toutes les sociétés, tu peux pas faire plus que ce qu'ils ont fait. C'est du jamais vu en termes de régulation. Eu digo para você, como estou olhando todas as homologações que eles têm, o regulamento que eles têm,
Aí eu nunca vi uma empresa tem tantos coisas, regulamentos, homologações dessa maneira, tudo isso no objetivo de ficar tudo bem transparente e tudo legal. On a les caisses pleines, puisqu'on a plus de 2 milliards de trésorerie actuellement. Porque, além disso, a empresa está cheia de dinheiro, porque lá o que está a caixa cheia, ela fez o que ela tem hoje mais de 2 bilhões de euros no caixa. Et on a de grands techniciens à la tête pour développer toutes ces dernières technologies et mener à bien le navire. Reprends cette phrase, s'il te plaît. On a de grands techniciens à la tête pour mener à bien le navire et pour évoluer dans ce milieu de dernière technologie. E a gente é muito grande técnico, só que lá o que justamente o que para guiar esse barco e para poder o que lá levar toda essa tecnologia o que lá justamente o que numa forma prática. Donc là, moi, d'après moi, on est vraiment prêt là pour transformer le monde, là, tu vois. On est opérationnel là. E eu posso dizer para você que lá hoje a gente está pronto, a gente está operacional para poder mudar o mundo. C'est pour ça que je suis obsédé, moi, par la vision là. É por isso que eu sou totalmente obcecado pela essa visão. Parce que je suis un marginal, moi, j'ai toujours été contre le système de base là. Je me suis jamais senti à l'aise. Donc là, il y en a une solution là. Il faut qu'on se batte là pour gagner là avec cette solution. Eu sempre fui um marginal entre aspas, né? O que lá, porque eu nunca gostei do sistema, o que do jeito que ele do jeito que ele estava. E hoje a gente tem a oportunidade de poder ter um sistema que a gente pode contribuir, o que ajudar eles, o que a fazer mudar esse mundo que a gente está vivendo, que ninguém está gostando. Eu penso isso me obcecar, muito. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, Philippe, parce que je ne les vois plus. Attends, il y a une question. J'ai quelqu'un qui a un souci avec son téléphone là. Okay, là ils sont ici, c'est bon, je les ai retrouvés. Vous avez dit que certains pays ont déjà mis à votre disposition des mines de divers métaux et autres. Nous est-il permis de demander quelles conditions les avez-vous obtenues? Non. Alors, regardez, je vais être honnête avec vous et transparent. Là, on est sur OK. On est OK. Il y a la confiance, il y a le lien. On est OK pour vous donner ce business. On est OK pour vous donner des mines. On a des terres. Et regardez, il y a Brigitte Marchand sur l'appel là avec moi. Là. Regardez, elle est vice-présidente là, de ma société You Frequency avec moi. On est associés en réalité. Et donc, elle est agent diplomatique aussi. Et elle est apôtre aussi au niveau religieux. Donc, c'est quelqu'un d'important dans les sphères religieuses. Et vous savez qu'en Afrique et dans beaucoup d'endroits dans le monde, ils sont très religieux. Il faut que je traduise en portugais. Ça a été une très longue phrase. Pardon. Je vois qu'il y a Brigitte Marchand qui est sur l'appel avec moi. Eu estava dizendo para você, que tem Brigitte Marchand que está com a gente, que está comigo aqui, no Zoom de hoje. Elle est agent diplomatique. É um agente diplomático também. Elle bosse avec moi dans ma société You Frequency. Elle est vice-présidente. Ela é vice-presidente da minha empresa UK Free You Frequency. Voilà. Et donc là, avec Brigitte, on a obtenu des marchés. Et là, on va leur définir une solution pour partager les bénéfices. E lá, justamente, com Brigitte e eu, a gente definiu o que mercados e a gente vai oferecer para eles o que soluções para poder des solutions pour partager le bénéfice de l'exploitation. Des solutions para poder dividir o que lá repartilhar o que lá os benefícios. Donc, en réalité, ce n'est même pas sous quelles conditions, c'est juste qu'ils nous les passent, ils nous les passent pour qu'on fasse cette mission. Ok, là, para você ter uma ideia, eles não queriam que a gente possa fazer essa missão. Bien sûr qu'il y a un pourcentage qui va être redistribué au gouvernement, un pourcentage à leur population et un pourcentage à notre communauté. Si on fait ce dossier, si on va au bout de ce dossier. Não, mas lá o que acontece? Esse país vai ter um percentual para o governo, um percentual para a população, ou um percentual para nós. Se a gente continuar sobre esse dossiê com esse país. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant un peu plus tard. Voilà. Là, on va réfléchir à une bonne répartition, si vous voulez, des richesses, pour que tout le monde soit OK, d'accord. Ok, lá, para isso, a gente vai explicar para você de uma forma detalhada sobre a repartição das riquezas depois. J'ai une question, s'il te plaît, rapide.
demande-lui d'expliquer la différence entre les tokens de la holding et ceux de la filiale. Et il a expliqué ça. Alors, le token de la holding, tu touches 30%. Mais oui, mais il a dit les tokens de DT Circle et les filiales. Ben, c'est en fait là, ben, la filiale, le token de la filiale, c'est notre token à nous. Okay, c'est ce qu'on va recevoir les 30% dessus. C'est là où on va avoir les revalorisations de tout l'écosystème. On va avoir la valorisation sur tout l'écosystème et les autres compagnies qu'on va permettre de pouvoir sur la plateforme de faire là, ben, leur système de tokenisation. Ben, nous, il y a une partie de 30-40% de ce que eux ils vont gagner. Là, ben, que eux, de ce qu'ils vont faire, ils vont devoir les redistribuer en redistribution de richesse sur notre plateforme. Si j'ai bien compris, Reda. Oui, ça fonctionne de la même manière. Voilà, on est dans des security tokens. Ça représente, c'est comme une action moderne. Quand tu l'as, tu as accès à leurs bénéfices et tu gagnes les valorisations en même temps que leur entreprise se revalorise. OK. OK. Donc, et là, en fait, là, ben, selon toi, là, ben, ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens aujourd'hui, par exemple, pour conclure, pourquoi il faudrait, bien sûr, parce que là, ben, certains, par exemple, ils se disent, ben, vu que le token, il est déjà arrivé, hein, je te dis, là, ben, certains malins, je te dis exactement, pourquoi la question mais finalement, vu que le token de la compagnie vaut déjà 8,50 € à la bourse dans quelques semaines, sera déjà 10 €. Donc, est-ce que c'est sur les tokens des autres compagnies qui vont être là, qui vont commencer peut-être à quelques centimes ou alors à 1 €. Donc, pour moi, là, il y aura une possibilité de plus grande plus-value, là, au niveau du rendement par rapport à ça. Donc, là, moi, ce que je voudrais que tu puisses, là, ben, étayer dessus, là, ben, pourquoi notre token, à nous, de la compagnie, de la DT Circle, pourquoi il est le plus important et pourquoi il faudrait que nous, on puisse en avoir davantage. Je vais traduire la question en portugais où tu vas balancer sur la réponse après, ok? E estava dizendo para ele aí, tem pessoas que estão dizendo, pô, bom, Felipe, ok, mas o token já vale 8,50 € na bolsa, ok? Quando entrar na bolsa, daqui a algumas semanas, já vai valer o que lá 10 €. Mas será que não é melhor para mim esperar os tokens das outras empresas que vão fazer a tokenização deles? Porque assim eu vou poder comprar algumas centavos ou então a 1 €, os tokens das outras empresas, e dessa maneira eu vou poder fazer uma alavancagem maior com os outros negócios. Então lá eu falei para ele, explica para todo mundo porque nosso token sempre ele vai ser o mais importante da DT Circle, da DT Circle. Porque nosso token vai ser o mais importante. Reda, c'est à toi. Parce que 10 €, c'est la certification minimum de la valeur de l'écosystème sans monétisation. Ok, voilà. Porque o que acontece? 10 € é o valor mínimo que vai ser para a valorização do token, lá, para a monetização deles, dentro do. Dans quoi déjà? C'est la valeur minimum de valorisation de notre écosystème sans qu'on ait activé la monétisation encore des entreprises. Ok, isso daí, 10 € vai ser o valor mínimo que vai ser o valor do token sem que a gente tenha ativado a monetização justamente lá dentro do seu ecossistema. Voilà, un advisor externe, ils ont réévalué le système, ils ont dit voilà, un token, c'est une valeur officielle, ça vaut 10 € avant qu'il démarre les compteurs. Ok, uma empresa que de avaliação de empresas e de sistema, ela falou que token dessa empresa vale pelo menos 10 €, 10 €, mas isso antes mesmo que ela possa começar a monetizar, dentro do ecossistema dela. Et donc, si on a déjà plus de 500 000 membres, c'est évident que quand on démarre la monétisation, la valeur cumulée là, de toutes nos entreprises, à la fin de la première année et les prochaines années,
il va exploser parce qu'il ne peut pas descendre moins de 10. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir de perte. C'est la valeur minimum, 10. Então, aí, uma empresa que já tem 500 mil membros, aí imagina aí, o que com certeza, ok, houve ali consequência, ok, o token nunca vai poder o que baixar a passar embaixo de 10, porque já vai começar a 10. Voilà. Et toutes les entreprises que nous, on va lancer, elles vont intégrer l'écosystème, augmenter le bénéfice et revaloriser encore le token. E todas as empresas que não vamos integrar o que em relação ao que da tokenização, elas vão o que simplesmente alavancar o que nosso o poder, nosso faturamento, o que está aí, e para via de consequência também o que da nosso token que vai valorizar o que dessa forma também. Voilà. Et donc, si un autre projet partenaire il a son token, se tem outro projeto parceiro que tem seu token também, nous, on va être son opérateur. On va l'aider à se tokeniser et on va le distribuer. A gente vai ser a sua operadora. A gente vai ajudar ela a distribuir seu token. Si tu crois en ce projet qu'on a sélectionné, tu peux acheter leur token, tu recevoir leurs dividendes et avoir tes plus-values dessus. Ok, se você acredita que nesse projeto, você pode comprar o que nos tokens deles e aproveitar o que o crescimento das dividendas deles. Bon, sachant qu'on va sélectionner que des bombes. Ok, sabem que vai ser só bombas o que de projeto também, né? Voilà. Et à chaque fois qu'on va tokeniser un partenaire, ça va revaloriser l'écosystème. Il y a des accords qui sont pris. Les mêmes choses. Ah, il y a quelqu'un qui m'a enlevé la modération, c'est pour ça. Okay. Vas-y, continue. Voilà, c'était pour répondre à la question, c'était la différence, si tu veux. Tu vas percevoir du bénéfice de leur société qu'on tokenise, mais nous, on a des accords, ça va venir gonfler le premier token, security token d'ETHCircle. Ok, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, nous, tu vas, en achetant leur token à eux, ça va gonfler notre système à nous. Donc, automatiquement, si toi, tu as notre… je parle en français. Je parle en français, autant pour moi. Ok, là-bas. Olha o que acontece. Você vai comprar os tokens deles, mas o fato de você ter comprado os tokens deles vai ampliar, nosso sistema, nosso ecossistema, vai aumentar mais ainda o faturamento e o lucro da empresa. É a razão pela qual você tem que ter mais tokens da nossa empresa. Philippe, plus facile. C'est nous leur opérateur. C'est juste un gros deal quand on rentre encore dans l'écosystème, quand on tokenise notre entreprise. Et donc, on rentre un gros deal dans l'écosystème, tout l'écosystème se revalorise. Mais fácil ainda. Somos nós a operadora deles. Então, você prefere ter só os tokens de uma pequena ou da operadora em si? Claro, da operadora. Ok. Ah ben, voilà, je ne sais pas si tu voulais que Brigitte partage quelques mots. Je ne sais pas le fait qu'elle soit là. Quelques mots, Brigitte. Oui, quand même. Nous partager avec nous un peu sa vision, au début du fait qu'on est à un moment qu'on est là, mais c'est un honneur pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et là, si elle veut, bien sûr aussi, partager quelques mots avec nous, ce sera avec un immense plaisir. Ok? E lá a gente entendeu que se a Brigitte quer falar uma com a Brigitte Marchand, vou lembrar para vocês que a Brigitte Marchand, além de ser uma sócia do Rei da Cheirada, a Brigitte Marchand também é uma apóstola, que é missionária e que está aqui o que transmitir na visão, é por isso que ela está muito focada sobre este grande negócio também, pelas razões e pelas convicções dela. A gente tem a sorte de ter ela com a gente, aproveitar um pouco alguns minutos dela, do tempo dela com a gente. Brigitte, ok, Brigitte Marchand, le micro c'est à toi.
Bonjour tout le monde, bonjour Alexander, bonjour Reda. C'est un privilège d'être là ce soir avec vous. J'ai écouté, j'ai pris le. Ok, ok, é um prazer para mim, um privilégio para mim estar com vocês hoje. Ok, eu estava escutando. Merci de pouvoir partager ces quelques mots. Je suis très enthousiaste par tout ce qu'on fait, par la vision. Eu estou muito obrigado por que está sendo feito. Eu estou muito entusiasmado com tudo que está sendo feito por essa visão. Parce que, premièrement, la vision, c'est de partager les richesses avec le peuple, avec la communauté, avec les gouvernements. Chacun a une part exceptionnelle dans la tokenisation. Ok, lá, ok. O objetivo é de compartilhar as riquezas, o que com a comunidade, com as pessoas, o que com o sistema de tokenização. Et pour moi, c'est une véritable solution pour le monde entier. Ok, para mim, o que é uma verdadeira solução para o mundo inteiro. Et moi, je suis une personne qui n'a jamais fait de réseau. Eu sou uma pessoa, eu nunca tinha feito rede no passado. Et je fais en fait, je fais comme Reda, un par un. É o que eu faço igual, Reda, eu falo com as pessoas um por um. Et je suis en train de vraiment m'épanouir. E eu estou totalmente lá me maravilhando. Et de rencontrer vraiment des personnes exceptionnelles dans le monde entier. E eu estou encontrando pessoas excepcionais do mundo inteiro. Cet écosystème a vraiment révolutionné ma vie. Esse ecossistema realmente revolucionou minha vida. Et surtout quand nous sommes allés en Centrafrique avec Reda, ou comment dire, en Inde. Ok, quando a gente esteve aqui no Centro-África com o Reda e também quando a gente estivemos na Índia. J'ai vu beaucoup d'espoir et de lueur dans beaucoup de visages, dans beaucoup de visions de personnes. Eu vi o que lá, quando eu estava falando com as pessoas, eu vi muitas pessoas, o que lá, luz, uma luz que de novo brilha nos olhos das pessoas. Et grâce à toutes ces technologies que vous commencez à connaître, E todas essas tecnologias que a gente começou a conhecer, on peut être les premiers au monde dans cette opportunité. a gente pode ser o primeiro no mundo dentro dessa oportunidade. Donc, moi, je vous encourage à considérer cet écosystème et à aller de l'avant. Eu encorajo vocês a considerar esse ecossistema e de ir adiante. Et que beaucoup de personnes vont trouver la solution dans cet écosystème et dans la tokenisation des entreprises. E muitas pessoas o que vão achar o que uma solução o que lá nesse ecossistema e também na tokenização das empresas. Parce qu'il y a vraiment un partage des richesses dans la tokenisation des entreprises. É realmente uma parte o que uma divisão o que lá de como dizer, o compartilhamento das riquezas o que lá na tokenização das empresas. Et on n'a jamais vu ça, c'est la première fois, donc c'est A gente vraiment. nunca viu isso, é a primeira vez. Voilà mon mot de ce soir. Ok, Merci. aqui a minha isso daí era a minha palavra de hoje. Ok, merci à toi, Brigitte. Ok, là pour ces quelques mots, ok, pour ta contribution et ta vision. Merci. Bon, bah, écoutez, bah, super, je crois que ça va être bon. Là, on est resté 1h45, non, 1h30. Ouais, ça va, 1h30, ça va. 1h30 pile. Oui. Ok. Bon, je l'ai fait, Philippe, je l'ai fait un peu différente ce soir. Je suis rentré un peu plus dans la technique. C'est pour vraiment montrer qu'il y a du gros business et que nous, on court après une grosse vision. Ce n'est pas un petit truc qu'on fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous partager plus de grandes choses, de la grande vision. Ça, c'est la grande vision, ça, là. Ok. Eu quis hoje eu queria transmitir para vocês a grande visão. Eu fiz um pouco diferente hoje porque eu quis transmitir para vocês a grande visão, para que cada pessoa possa entender que ela não é um negócio não é um negócio aí, é um negócio que de fundo de quintal, aí é um negócio grande, muito grande. Voilà. Allez, ben écoutez, je vous remercie. Poussez à fond à la fin du mois. Je vous rappelle que les positions que vous allez avoir, c'est comme ça que vous allez être payé au mois de janvier. Si vous finissez diamant, vous êtes payé en diamant. Si vous êtes payé finissez émeraude, vous êtes payé en émeraude au mois de janvier. Donc, il faut pousser à fond en se servant du bonus.
Ok, lá, ok, você tem que empurrar o máximo no final do mês, porque se você termina Esmeralda, você vai ser pago Esmeralda. Você termina Ubi, vai ser pago Ubi. Você termina Diamante, vai ser pago Diamante no mês que vem. Então, empurra o máximo que você puder esse final do mês para que você possa receber quanto mais comissões no mês seguinte. Allez, normalement, au début du deuxième trimestre, là, avec Brigitte, on vient vous voir là, au Brésil. Là, avec Philippe, on fait des super événements. Là. Ok, normalmente o início do segundo trimestre lá, ok, Brigitte e eu, a gente vai visitar vocês aí o Brasil, ok, lá com o Felipe, aí para fazer um grande evento junto com vocês aí. Allez, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite. Ok, tu peux parler de la promotion rapidement, il demande là la promotion, simplement reprendre la promotion là. Ah oui, la promotion, si vous voulez, tous les bonus, vous ajoutez 50%. Ok, a promoção é simples. Agora, a nova promoção que começou hoje, todos os bônus que tem, você acrescenta 50% de bônus em cima. J'ai mis le post sur mon mur. Il y a des exemples qui expliquent. Sur mon mur Facebook, il est public. Ok, lá, ok. Eu coloquei no meu mural ok, Facebook também. Eu já expliquei isso de uma forma detalhada. Exemple, une U-Card à 3000, c'est 15%. Ou, por exemplo, uma Yuka de 3 mil, são 15% de comissão que você recebe. Si je rajoute 50%, donc je rajoute 7,5% ou 15%. Donc, au lieu d'avoir 15%, j'ai 22,5%. Ok, là, reprends ça un peu. Une Yuka à 3 000, c'est 15%. Moi, je rajoute OK là-bas. Ça va faire 7,5% en plus des 15%. Voilà, donc, ça va me faire 22,5%. Donc, ça va me faire 22,5. Et là, j'ai repris en français. Uma Yuka de 13 mil, o que acontece aí é 15%. 15%, ok, de comissão. Uma pessoa hoje que vai pegar uma Yuka de 3 mil com você, ao invés de receber 15%, você vai receber 50% desse 15% a mais, que vai fazer para você 7,5% a mais, 7,5% mais 15%, vai fazer para você 22,5% que você vai receber em cima de cada U-Card de 3 mil euros. Voilà, ils ont mis des U-Cards à 25 000 maintenant. Là. C'est nouveau, c'est 25% de bonus. Agora tem U-Card de 25 mil euros. E você pega daí o que lá e tem 25% de bônus em cima. Plus 50%, ça veut dire on rajoute 12,5%, donc ça devient 37,5% de bonus. Aí o que mais 50%, o que lá a gente está falando de 37,5% de bônus. Voilà. J'en achète pour 100 000, j'en ai pour 137 500. Ok. Eu compro por 100 mil, eu tenho 137 mil. Voilà. En fait, regarde. Donc, regarde une chose, ok? Ben, quelqu'un qui va prendre une Yuka de 25 000, hein? Ouais. Lui, il va avoir un total de combien de pouvoir d'achat en Yuka? 25% en plus 50%. Donc, ça veut dire 25% plus 12,5%. Ça fait 37,5% d'extra bonus. Ah, en fait, tu rajoutes la moitié. Tu rajoutes la moitié. Tu prends le bonus de base et tu plus la moitié du bonus de base. En fait, c'est moi qui ai mal compris alors. Donc, en fait, là, c'est pour l'achat personnel. C'est le pouvoir d'achat qu'on achète sur le site en plus. Voilà, quelqu'un qui investit, il a 50% de bonus en plus additionnel au bonus existant. Mal compris alors. Ok, voilà. Donc, là, en fait, celui qui a pris une U-Card, ok, là, ben, de 3 000, celui qui prend une U-Card de 3 000, ben, lui, il va avoir 50% en plus, c'est-à-dire il va avoir 7 500 en plus. Et non, et pas 7 500 il va avoir 22,5%. 22,5% de 3 000, il va avoir en plus. Il faudrait faire le calcul. Normalement, 15%, c'est 450 €. Donc, ça veut dire que tu rajoutes 225 €. Donc, ça fait 675 € en plus. Quelqu'un qui met 3 000, il va avoir pour 3 675. Ah, c'est 3 675, voilà, 3 675. Ou seja, lá, a promoção que é, a pessoa vai receber, além de receber 50% a mais.
Aí é função do que ela tem, a mais, do que ela já está ganhando. Ou seja, é uma maneira de poder receber muito mais um volume de yucada o que ela tiver. Por exemplo, uma pessoa que pega 100 mil, ela tem 137 mil o que ela pode comprar em yucad, em token da empresa também, telefone celular, etc. Attends, je vais le mettre donc, je le mets en message. Je le mets en message dans le chat, mais il faudra le traduire. Hein. Ouais. Hop. Et... Voilà, je l'ai mis en message dans le chat. Il faut le traduire. OK. Non, mais ça a été repassé. Ça a été repassé aujourd'hui déjà. Ah, d'accord. OK. Là, mais c'est plus clair. Là, il manquait un détail. Là, c'est plus clair. OK, mais là, c'était un message. Philippe, c'est la première fois qu'ils font ça. C'est du jamais vu. Hein. C'est la première fois qu'ils font ça. Ils n'ont jamais mis d'extra bonus sur les tokens. Hein, parce que c'est précieux le token. Isso é a primeira vez que eles fazem isso. Eu posso dizer para vocês, é uma exceção muito grande. Tem que aproveitar ao máximo. Isso vai até 31 de dezembro. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre, bien sûr. Jusqu'au 31 décembre. Les 5 jours qui restent pour finir le mois. Ok, os 5 dias que só para terminar o mês. Ok. Voilà. Merci à toi, Reda. Merci à toi. Ok, là, à toi, on te souhaite d'ores et déjà, ok, là, une très bonne fin d'année, un bon réveillon à toi et à ta famille et que 2022, tu puisses avoir la grande santé pour cueillir encore plus de fruits de tout le travail que tu as, tout ce que tu as planté et ce que tu as semé, ok, pendant cette année, ok, là, justement, ok, là, 2021. Ok, desejo para o Reda, ok, desde já, ok, lá, muitas boas festas para a família dele, um bom réveillon e um feliz 2022 desde já, ok, para que ele possa, ok, colher ainda mais tudo que ele semeou em 2021, ok, porque mereceu assim. Também ele e a esposa dele, também aussi, on va profiter pour souhaiter une très bonne fin d'année auquel a aussi à Brigitte Marchand qui nous fait l'honneur d'être là aussi avec nous. Ok, là-bas, bonne fête, ok, là-bas à toi et bonne fin d'année aussi. Et à très, très bientôt au Brésil, ok, là-bas pour le début du deuxième semestre. À vous tous. Então, eu vou aproveitar para todos que estão aqui, ok, lá vai dizer para vocês. Vocês irão ter uma promoção, vocês entenderão agora a importância justamente de ter o token. Não é só de ter um token, você vira um parceiro, um acionista, entre aspas, de uma grande e de um ecossistema mundial. Aí, isso que é importante saber. Et comme il a dit encore, ok, la Berella, ok, c'est pas juste un token, ok, qui prend de la valeur, ok, là, ben, c'est le token, ok, là, de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est une bombe, une bomba. É uma bomba, realmente uma bomba aí a gente tem, et c'est réellement une bombe, ok, là, d'avoir un token comme celui-là, donc il fait en sorte au maximum d'en avoir le maximum, ok, maintenant, ok, dans ses poches, c'est un actif, un plus grand actif de tous les temps qui ait jamais existé, c'est comme ça que moi je le vois. Ok, bah, en tout cas, merci Reda Sherrad, ok, là, ben, pour ton temps, pour ta patience et pour ton expérience. A très, très bientôt. Muito obrigado, Reda Sherrad, por seu tempo, sua experiência e sua paciência com a gente. E até logo. Tchau, tchau, bye bye. Tchau, força, força, hermano, hermana, força. Ok. Então, gente, vocês viram o que foi dito aí. É só aí, eu vou mandar a tradução para você no grupo já, para que você possa bem estudar isso. Vocês entenderam? É algo excepcional que está acontecendo. Uma primeira mundial de ter uma coisa dessa nas mãos, ou que é um token igual a essa. Então, agora quem entendeu sabe o que tem que fazer, tem que ter esse token. Não é uma criptomoeda, não é um token. É o token. É o token. É como fosse alguém de... É como fosse o que era há alguns anos atrás, ok, Facebook, Apple, Tesla, Uber estava dizendo para você, ei, você pode ter um pedacinho da minha empresa, te interessa? Então, compra uma parte aí e você vai receber rendimento a sua vida toda. É isso que a gente está tendo. E como você viu, ele falou, vai chegar o momento que a gente vai receber o rendimento por hora. Et il a dit, en fait, là, c'est comme si, ok, c'est comme si, en fait, là, c'est comme si, en fait,
C'est comme si, en fait, on avait tout simplement, OK, là, ben, on était au début de Apple, de Facebook, de Google, OK, là, ben, et on nous disait, en fait, là, ben, un jour, on va pouvoir recevoir des rendements, OK, là, ben, 2 fois par année, 3 fois par année, ensuite, 1 fois toutes les semaines, et ça viendra un jour où on va recevoir du rendement toutes les heures, toutes les heures, toutes les heures. Et c'est exactement ça, on voit la grandeur de l'écosystème. Maintenant, OK, à bon entendeur, salut, ceux qu'on a compris, OK, là, profitez-en au maximum. OK? Mais uma vez, OK, lá, obrigado a todos pela atenção. Quem entendeu, sabe o que tem que fazer, aproveita o máximo. Para os brasileiros, eu vou mandar a tradução daqui a pouco para vocês no grupo aí. E ótimo fim de semana para todos, ok? Feliz, ok, Natal para todos, Natal não, ok, do ano para todos. E lá aproveita o máximo. Quem tiver dúvidas, é só falar comigo no privado, ok? Até logo, tchau, tchau, bye bye. Até já, até logo, estamos por aqui. Vamos que vamos.